Então tá. Semana passada, né, a gente iniciou essa bateria de treinamentos. Eu já deixei acordado com vocês que uma semana a gente vai fazer sobre desenvolvimento pessoal, na parte interna e emocional de cada um de vocês, e na outra semana a gente vai falar mais sobre como fazer esse negócio, né? Então vai ser mais voltado para o marketing, né, em relação à empresa. Essa semana, a minha ideia é trazer a questão de uma visão, né? Eu acredito que na próxima semana tem como eu aprofundar um pouco do que eu vou falar hoje, né? Mas hoje eu quero te dar uma visão de negócio, porque geralmente quando a gente inicia no marketing de relacionamento, acaba que a gente não tem uma visão clara de onde a gente quer chegar, né? A gente tem o nosso estado atual, mas a gente não sabe qual que é o nosso estado desejado. Então, a minha ideia, pessoal, o pessoal que está mandando mensagem, eu não vou conseguir visualizar, viu? Porque minha tela ela tá cheia, então qualquer coisa o pessoal pode abrir o microfone se tiver alguma pergunta ou dúvida, beleza? Então, voltando aqui, a minha ideia é o quê? É mostrar para vocês, ó, hoje você está no estado atual e a gente está buscando um estado desejado. E como eu consigo ajudar vocês a terem resultado desenvolvendo rede? Desenvolvendo a questão de ferramentas as ferramentas hoje, tanto em bolsas esportivas, tanto no Forex, tanto trabalhando com criptomoeda, isso é muito fácil eu ensinar vocês a terem resultado, porque é algo que eu já faço há anos. E na parte de desenvolvimento de rede também, eu já fui um líder no passado, né? Igual o Edson falou, quando eu desenvolvi a questão de rede, eu tive resultados assim extraordinários. Então, toda empresa que eu chegava, eu conseguia alcançar 1 milhão em menos de um ano. E por que eu consegui alcançar, geralmente, esse valor? Por causa de uma estratégia. Na época, eu criei um nome, coloquei Estratégia 7 Águias. Por que Estratégia 7 Águias? O nome, né, o número 7, ele tem ele é até bíblico, né, ele fala o número da perfeição divina, e foi aonde que eu sempre coloquei para mim. Cara, se eu quero fazer com que as pessoas tenham, melhor, se eu quero ter resultado financeiro, a primeira coisa que eu devo fazer é prosperar na vida de outras pessoas. Então, eu tenho que ter minhas 7 águias, que seriam as minhas 7 pessoas onde que eu posso contar. E isso tem tudo um princípio, que eu vou explicar para vocês aqui de onde que eu tirei essa ideia dos 7 águias. Mas, para a gente iniciar, tem até uma frase que eu sempre gosto, que é o quê? Que ela fala que não é suficiente trabalhar constantemente, né? Temos que enxergar o próximo passo, olhando em frente, para prosseguir após ter alcançado as nossas metas. Devemos determinar uma outra ainda maior. A chave de sucesso é sempre manter um objetivo em vista. O que ele mostra? Ele mostra que exatamente para a gente ter o sucesso, eu tenho que ter uma meta clara, e a partir do momento que eu alcançar essa meta, eu vou colocar uma outra meta maior. Então, geralmente, o nosso objetivo hoje, que a gente vai passar da estratégia 7 águias, ela tem um início, um meio e um fim. E o fim é exatamente o alcançar o meu famoso 1 milhão. Hamilton, é possível alcançar 1 milhão em um ano? Gente, muito fácil. Com o projeto que a gente desenvolveu para vocês, com o nosso plano de marketing é 100% ali, eu posso falar que é algo que não é difícil de fazer. E quando a gente começa a falar sobre desenvolvimento, as pessoas logo já perguntam, pô, Hamilton, mas eu vou ter que cadastrar pessoas? E aí eu sempre falo com os meus liderados, cara, e se eu te contar que com 7 pessoas você se torna milionário? Você consegue essas pessoas? E aí, geralmente, a mente da pessoa ela já muda. Ah, então beleza, então eu não preciso cadastrar 1 milhão de pessoas, só preciso de 7. Eu falei, sim, precisa de 7. 7 pessoas que vão te dar o braço, 7 pessoas que vão estar junto com você, e 7 pessoas que têm a obrigação de fazer com que elas se tornem milionárias. Então, a gente começa sempre dessa forma, ok? O Edson, se tiver como bloquear os microfones, que atrapalha demais quando alguém abre. E aí, vamos lá, né? Então, para iniciar esse treinamento... Espera um pouquinho, pessoal. Então, para iniciar, eu falo que essa estratégia que eu tenho, ela divide em 3. A primeira parte é a parte de Gênesis, que seria o início para a gente entender a origem de rede, trabalho de rede, a sistematização de rede de relacionamento e os critérios, quais são as pessoas que eu devo buscar para esse negócio. O maior problema, eu falo, que nas grandes organizações, quando a gente vai desenvolver, é exatamente esses 3 critérios aqui, que são homens leais, ensinados, que gostam de ajudar pessoas a ajudarem pessoas.
Às vezes, o pessoal até fala, nossa, o amigo vai começar com a liderança. Eu trato uma liderança com teve resultado grande ou uma pessoa novata da mesma forma. Porque o passado da pessoa, ela não importa nesse negócio. O que importa é o que ela vai fazer a partir de agora. E o que eu preciso que essa pessoa faça é exatamente ser leal, ela ser ensinável e que ela goste de ajudar pessoas a ajudarem pessoas. Eu buscando esse tipo de pessoas, não buscando qualquer pessoa, porque eu falo que toda vez que você conecta uma pessoa, automaticamente você cria um laço. Isso aí até no mundo espiritual, para quem é cristão, sabe que você acaba se afiliando a uma pessoa. E essa pessoa, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Quando você começa a pensar em cadastrar qualquer pessoa, você traz uma carga, às vezes, positiva ou negativa para você. Então, eu falo que esse negócio, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para esse negócio. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, até mesmo se eu quero construir uma grande organização, eu tenho que olhar dentro quais são as pessoas que eu quero levar comigo, ok? Então, pensando nisso, a gente começa a entender. Primeiro, a gente vai lá na origem do trabalho em rede. E na origem de trabalho em rede, eu falo que lá na Bíblia, né, eu falo que a Bíblia é um grande manual da vida, porque ela traz muita informação do passado e várias coisas que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. E isso aí não é somente a Bíblia. Você pode pegar um livro lá de Maquiavel, o Príncipe, ele vai colocar ensinamentos que aconteceu no passado, que se repete até hoje. Se você pegar Sun Tzu, a arte da guerra, você vai pegar conhecimentos, né, filosóficos que ele tinha no passado, você vai trazer para... Então, você está como co-organizador, agora só eu e você falando. Beleza. É só a gente fazer isso, entendeu, Edson? Sempre. Me perdoa aí, porque como nunca nós tivemos esse tipo de demônios aqui dentro da sala, então eu ainda fui correndo aqui para poder fazer isso. Não, sem problema. Mas eu acho que serve como aprendizado. É. E a segunda coisa é saber quem quer convidar. Link aberto demais, quem quer volume demais, acaba atraindo pessoas que não deveriam estar aqui. Mas está tudo certo. Vamos lá. Beleza? Compartilhando aqui e bora, né? Bora pro treinamento. Quem sabe eles aprendem alguma coisa aí, né? Tá visualizando aí, Edson? Tela? Tá visualizando. Beleza, então. Vamos lá, então. Então, uma das coisas que eu sempre falo com o pessoal é a questão da origem do trabalho em rede, que é lá em Êxodo. Moisés, ele tinha, né, ele estava levando as pessoas para a Terra Prometida e todos os dias ele subia na pedra para falar com milhares de pessoas. E aí, o que acontece, pessoal? Quando você começa a falar com várias pessoas, acaba que acontece o telefone sem fio. Isso acontece aqui, cara, 100%. Né? Uma das coisas que eu mais brigo com o pessoal é a questão de processo, porque se eu converso com algumas pessoas, essa mensagem ela tem que chegar para todos. E às vezes não acontece. E Jetro, ele percebeu isso. Jetro, ele percebeu de tal forma que ele virou para Moisés e falou, meu filho, peraí, do jeito que você está falando, você vai surtar. Você precisa escolher alguns homens capazes e colocá-los como líderes do povo. Líderes de 10, 50, 100 e 1000. Então, quando ele fala líderes capazes, ele volta lá atrás naquele critério, que tem que ser homens leais. E homens ensináveis e homens que gostam de ajudar pessoas a ajudarem pessoas. E aí, o que ele fez? Moisés, ele mudou toda a parte de sistematização de rede. Ele começou a falar somente com 10 pessoas, e essas 10 pessoas, cada um tinha uma liderança, aonde ia repassar. Fica muito mais fácil quando a gente tem algumas pessoas, né, tem um líder, a gente tem os grupos, e aqueles grupos você passa informação para um e vai passando para o outro, sucessivamente. E aí essas pessoas, por que a gente falava que leais? Que eram pessoas que não tinham aquela questão de ego. Porque quando você fala, existe um grupo de 10, existe isso, existe aquilo, as pessoas, elas esquecem do projeto e ela está lá querendo, não, eu quero fazer parte de 10. Qual que é a importância? Você fazer parte dos 10 ou fazer parte dos 1000? Se o negócio ele acontece a partir de você. O que tem que acontecer é a informação que tem que chegar para todos. Se todos têm informação, está tudo certo. Então, Moisés ele passou a entender isso a partir do momento que Jetro falou com ele. E Jetro era o sogro dele, né? Então, ele foi lá e explicou sobre a sistematização de rede, beleza? E aí, para o nosso próximo passo, vem aquela conversa, né? Vem aquela pergunta que eu faço para vocês. Como se tornar um milionário no marketing de relacionamento? E o primeiro passo, pessoal,
é exatamente isso aqui, ó. Pessoas de sucesso simplesmente fazem o básico, porém melhor e com maior frequência. Essa é a maior verdade que eu já ouvi. Por que que eu falo isso? Porque quando você tem essa visualização de pessoas de sucesso simplesmente fazem o básico, porém melhor e com maior frequência, eu passo a entender que se eu quero ter sucesso, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Eu preciso reinventar a roda? Não. Eu só preciso fazer o básico. E quando eu faço o básico bem feito, eu vou ter o sucesso. O sucesso, ele vem. O sucesso, ele é uma constância de várias atividades que eu vou fazer e vai me chegar no resultado fim, aonde eu quero chegar. E aí a gente começa a entender, né, que professores brilhantes, ele ensina para uma profissão e professores fascinantes ensinam para a vida. Quando eu coloco essa frase aqui, sabe o que eu entendo? É exatamente a diferença de um professor e vendedor. Eu falo que no marketing de relacionamento, existem pessoas que são excelentes em vendas. E existem pessoas que são excelentes professores. E as pessoas que têm sucesso, eu falo que na maioria das vezes são pessoas que são professores e não pessoas que são vendedores. Porque o vendedor, pessoal, o que acontece? O vendedor é como se fosse a minha mão. Vou pegar um exemplo da minha mão. Está aqui meus 5 dedos. E vamos supor que eu sou um excelente vendedor. Eu vou lá e vendo para uma pessoa que eu conheço, eu vou lá depois vendo para outro, vendo para o outro, vendo para o outro, vendo para o outro. Eu só tenho habilidade para vender em lista quente, pessoas que eu conheço. Vou lá, vendo para mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, acabou. Eu vendi para todas as pessoas que eu conheço. Se eu não conseguir treinar aquelas pessoas a fazer a mesma coisa que eu faço, não adianta de nada. Então, por isso que eu falo que a mentalidade de vocês tem que mudar da seguinte forma. A partir de hoje, eu tenho que ter um coração para treinar pessoas. E como é que eu faço isso? Eu faço da seguinte forma, eu vou aprender uma técnica, a minha ideia é treinar você e ensinar uma técnica onde que vocês possam duplicar essa técnica para ter resultado. E aí, pensando nisso, aqui já existe um modelo estratégico aonde a gente coloca como um planejamento. E esse planejamento estratégico, ele fala o seguinte, toda vez que eu apresento algo para alguma pessoa, eu estou patrocinando essa pessoa. Patrocinar uma pessoa não é pagar para ela. É tanto que eu nem concordo com isso. Eu não concordo em pagar pacote para as pessoas, eu não concordo, porque eu falo que quando você faz algo para a pessoa que você paga, por mais que aquela pessoa tenha um potencial, você acaba matando o potencial dela. Porque aquela pessoa ela precisa se desenvolver. E romper, né, a barreira de conseguir comprar um pacote é o primeiro passo. Então a gente fala que patrocinar pessoas é eu vender um produto ocasionalmente para ela ou proativamente. Então, se eu tenho as pessoas, aqueles amigos que eu conheço, eu consigo vender para essas 5 pessoas. Isso fica muito mais fácil. E quando eu vendo para aquelas pessoas que são meus amigos, o meu próximo passo é depois ensinar a elas a fazer a mesma coisa que eu fiz. Então é como se eu tivesse aqui, onde está escrito você, e você pensasse, cara, eu quero levar 7 pessoas, pode ser 5, pode ser 7, pode ser a quantidade que você quiser, mas vamos supor que eu tenho aqui os meus 7 líderes, as minhas 7 águias, e quando eu coloco aqui fulano, ciclano, beltrano, e assim sucessivamente, os meus 7, isso eu faço no meu primeiro mês de negócio. E aí no meu segundo mês de negócio, eu já mudo totalmente a estratégia, porque agora não é comigo, agora eu tenho que ensinar essas pessoas a fazerem a mesma coisa. Então, eu ensino elas a patrocinar e vender. Olha que legal, eu vou ensinar a patrocinar e vender. Eu vou mostrar para vocês algumas abordagens que pode ser feita aqui hoje. E aí, a partir do momento que eu faço isso, eu vou ensinar elas a ensinar. Esse é o passo mais difícil. Por quê? Vender é fácil, é simples. Ensinar elas a fazer o que eu faço também é fácil, é muito simples. O difícil é ensinar elas a ensinar as pessoas que elas cadastraram a fazer a mesma coisa. Quando eu alcanço esse terceiro nível, que é ensinar a ensinar, eu venho por quarto passo, que é repetir o 1, 2, 3 e 4. Então, eu sempre vou estar nessa rotatividade. Eu vou estar sempre cadastrando pessoas, eu vou estar sempre ensinando pessoas a vender, e eu sempre vou estar ensinando a ensinar a pessoa a vender. Quando eu faço isso de forma profissional, o resultado ele vem. Ah, Milton, mas sempre você vai estar cadastrando pessoas? Sempre você vai estar trabalhando? Sim, sempre eu vou estar trabalhando com a lista quente, lista morna, lista fria. Que lista quente é o quê? São aquelas pessoas do meu meio.
Então, se eu trabalho as pessoas do meu meio, aquelas pessoas mais próximas que eu conheço, é lista quente. Aquelas pessoas de lista, que eu falo morna, é aquelas pessoas que eu tive um contato, mas eu não tenho tanto contato. E lista fria, às vezes é uma pessoa que eu conheci ocasionalmente, e aí é uma pessoa que eu vou fazer um tipo de venda. E eu falo que a gente tem que tomar um cuidado muito grande da forma que a gente fala, porque às vezes parece muito mais desespero do que qualquer coisa, menos venda. Se você vender esse negócio de forma errada, a pessoa ela vai achar você que você é um amador. E é o que acontece. Eu vejo pessoas, gente, isso me dói o coração, quando eu pego uma mensagem, vejo lá no Instagram ou no Facebook, vem para Altcoin surge, é tantos por cento ao dia, você pode mudar a sua vida. Gente, isso é papo de piramideiro. Não tem técnica nenhuma, não tem estratégia nenhuma para dar resultado. Você só vai atrair pessoas que não prestam para esse negócio. E o objetivo nosso nunca foi esse, nunca foi quantidade de pessoas, mas sim a qualidade de pessoas que vai caminhar com a gente, conosco. Esse é o nosso objetivo. E quando eu entendo isso, aí sim eu posso ir para o próximo passo. E o próximo passo, ele me mostra um crescimento exponencial. Porque o vendedor, ele só vende para quem conhece. O professor vende para quem ele conhece e ensina as pessoas a vender para as outras pessoas. E olha aqui para você ver. Se você cadastra 7 pessoas, que são amigos seus ou colegas, pessoas que vão estar junto com você nessa caminhada, ok? Eu estou cadastrando pessoas que vão estar comigo nessa caminhada. Se eu cadastro pessoas que vão estar comigo nessa caminhada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o próximo passo. Eu vou para o próximo passo ensinar eles a venderem agora. E aí, se eu vou lá e ensino, se eu coloco para eles, eu vou fazer com que eles também cadastrem 7 pessoas. E é muito fácil. Eu duvido, gente. Eu duvido que você não consiga hoje, com o treinamento de hoje, cadastrar 7 pessoas amanhã, em 48 horas. É impossível você não cadastrar utilizando as técnicas que eu vou passar para vocês aqui hoje. É impossível, é só se você não quiser. Mas se eu vou lá, eu cadastro 7 pessoas, e aí eu coloco no próximo mês, que a minha responsabilidade agora, o meu compromisso é fazer com que essas pessoas cadastrem 7 pessoas, a história começa a mudar. Então eu faço o quê? Eu vou lá, pego uma pessoa e vou ensinar ela a cadastrar mais 7. Só que vamos supor que uma daquelas pessoas, eu não quero, eu só quero colocar o dinheiro. Beleza, então você não é o tipo de pessoa que eu quero para o meu negócio. Eu vou deixar ele lá e vou gastar minha energia com outra pessoa. Eu tenho que gastar energia com quem está colocando energia no projeto. Se a pessoa ela só quer colocar o dinheiro e cruzar o braço, também eu não vejo que é uma pessoa também para estar no projeto, gente. Porque a pessoa ela tem que estar 100%. Ela tem que estar realmente focada, ela vai fazer os outros negócios dela até que esse projeto consiga ser o primeiro e fazer uma mudança na vida dela. Porque, olha para você ver que legal, se ela cadastra 7 pessoas e ela ensina essas pessoas a cadastrar 7, e aí depois ela ensina a essa pessoa a ensinar essas 49, ele vai para 343. E os 343 é ensinar a ensinar, chega a 2.401. Quando eu ensino a ensinar, quando você passa de 1.000 pessoas, a rede ela começa a tomar uma proporção gigantesca que você não tem mais controle, porque vira uma rede exponencial. E a rede exponencial, a gente está falando do 5º nível com 16.000 pessoas, atingindo o 5º nível de 16.807 pessoas. Se a gente for verificar isso aqui, pessoal, ó, só isso aqui, você bate quase o teto diário. Você bate o seu teto diário lá do mês. Seu teto de uma conta de 20 mil. Porque olha aqui para você ver. Uma rede dessa tem 19.607 pessoas. E é o que eu falo com o Edson. Edson, precisa de um pacote de 100 reais? Precisa de um pacote de 10 mil reais? Não, cara. Com 100 reais, você muda a vida das pessoas. Um pacote de 100 reais eu consigo chegar a 7. Quando eu cadastro 7, automaticamente vai subir os 8% dessas 7 pessoas, eu quase vou ter recuperado meu capital, com um ganho diário, rapidinho consigo solicitar o saque, só que quando eu ensino essa pessoa a cadastrar mais 7, a gente está falando de 49. E essas 49 pessoas, quando a gente vai olhar, né, vezes 0,3, 3, aqui, ó, 3 vezes 49, a gente já está falando de um ganho de 147. Se eu alcançar o 2º nível, eu já bati o meu pacote 100% de lucro. Eu vou ter que renovar o meu pacote. E quando eu renovar o meu pacote e for para
treinar essas pessoas, automaticamente eu já vou estourar também o meu pacote. E aí eu vou ter que dobrar o pacote para uma conta maior. E aqui, automaticamente, eu já dobro ele também. E aqui, já dobra de novo. E essas pessoas, automaticamente, vão ter que renovar o pacote, colocar pacotes maiores, e aí eu alcanço o pacote de 20 mil reais, para ter uma rentabilidade considerável mensalmente. Para ter uma vida ali, às vezes, de que somente um concursado consiga ter aqueles resultados. E fazendo algo que é básico, que isso é bem simples de acontecer. E aí, quando a gente vem para esse passo de planejamento estratégico, o que mais acontece é as pessoas falarem: Hamilton, é difícil cadastrar pessoas. Cara, eu não conheço ninguém. E aí eu fiz, né, eu peguei até um mapeamento lá de Belo Horizonte, que ele fala que a população de Belo Horizonte é de 2 milhões de pessoas. Se a gente for pegar a região metropolitana, né, que chama de Grande BH, que é Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Santa Luzia, Ibirité, Sabará, Vespasiano e as outras cidades ao redor, a gente está falando de quase 6 milhões de pessoas. Se lá tem quase 6 milhões de pessoas, será que é difícil, impossível encontrar 7 pessoas? 7 pessoas para me cadastrar? 7 pessoas que sejam um pacote de R$100, quando eu começo a visualizar isso, fica tudo muito mais fácil. Porque a pessoa, ela começa a imaginar exatamente o que, cara, eu vou cadastrar 7. E essas 7 eu vou conseguir construir grandes organizações. E isso que eu estou falando, pessoal, não é o Hamilton que está falando. Existe toda uma teoria. Né? Essa teoria das correntes, ela foi desenvolvida em 1929. Né? Então, a pessoa, ela pensou o seguinte, ela criou algo que ela acreditava que com 6, né, que seria 6 saltos, ela conseguiria ter acesso a toda a população do mundo. Que até então, na época, era 7,2 bilhões de pessoas. Então, se é 7,2 bilhões de pessoas, ela pensou, eu conheço 44 pessoas, essas 44, conheço mais 44, conheço mais 44, conheço mais 44. Quando chega no 6º salto, ela atingiu toda a população. E aí, em 1960, esse Stanley, o que ele fez? Ele fez um estudo em Harvard, que ele queria que um pacote chegasse a algumas pessoas, e ele conseguiu constatar que realmente esse pacote conseguiu chegar em pessoas que não conheciam as outras pessoas, mas fazendo um salto de 6 vezes. Então, conseguia chegar naquelas pessoas. Então, olha que legal. Então, isso aí foi testado. E aí, depois, né, logo, esse Derek Miller, ele faz até esse vídeo, depois vocês podem ver no YouTube, que é muito bacana, que ele fala que os 6 graus de tudo, aonde que ele fala que esses 6 saltos, ele começa a contar o estudo de Harvard, ele começa a contar o estudo da teoria das correntes, e ele explica na prática como que realmente isso acontece, e que hoje até diminui. E essa teoria, ela é tão interessante, pessoal, que é como se eu conseguisse chegar, é o network. Network, ele faz com que você tenha resultado financeiros extraordinário. Hoje, a pessoa, quem indica, que é o QI, né? O pessoal fala do quem indica. Não, cara, quem indica realmente é interessante. Você tem que usar disso. Você não pode ir na ideia da sociedade e falar, não, uma pessoa tem que ter meritocracia. Não, meritocracia é legal. A pessoa tem que desenvolver como pessoa, senão é uma pessoa medíocre. Mas, às vezes, por mais que você seja uma pessoa que tem uma habilidade, uma capacidade excelente, se você não tem contato, você fica para trás. Eu falo que o contato, ele abre a porta para você, mas o que faz você se manter naquele lugar é as suas habilidades, as suas técnicas e o seu conhecimento. Então, as duas partes, elas é interessante. Eu não posso invalidar uma parte e viver só com uma parte, eu tenho que viver com as duas. Eu tenho que ser sociável, eu tenho que buscar conhecer pessoas, mas eu também tenho que buscar me desenvolver como pessoa. E quando eu entendo isso, eu consigo alcançar patamares extraordinários na minha vida. Eu falo que muitas coisas que eu tenho hoje acesso é exatamente pelo network que eu tenho. E chega negócio para mim, pessoal. Chega vários negócios. Ultimamente, agora, um dos últimos projetos que eu tenho da parte bancária, chegou uma solução no qual eu vou conseguir ter um sistema de multimoeda, que ele vai fazer com o Pix, automaticamente ele vai converter em outras moedas do Brasil de forma automática e utilizando como se fosse o Pix aqui do Brasil em outros países. Isso é uma solução, pessoal, que eles estão precisando de banco para outro tipo de operação. E aí caiu na minha mão para desenvolver a API, então olha para você ver que legal. Mas por quê? Por causa do meu conhecimento bancário, por causa da forma de trabalhar, eu já desenvolvi tecnologia, o pessoal precisava de um programador, perguntou a Hamilton,
Você quer pegar esse projeto? Eu falei, cara, estou cheio de projeto, mas pelo contato, pelo network, eu vou te ajudar. Então, acaba que você começa a fazer várias amizades, só que é mais um gateway de pagamento, mais um parceiro que eu consigo interligar dentro do meu sistema. Ok? Então, você como é que é importante o contato, porque o contato ele consegue fazer com que você alcance pessoas que você não tem acesso. Eu faço até uma brincadeira, né? Eu falo com o pessoal, quantos saltos que o Hamilton precisaria para conversar com o presidente dos Estados Unidos, com Donald Trump, ou que uma mensagem minha chegasse até ele. Quando a gente faz algo, primeiro, para você conversar com ele, você precisa ter algo importante, um estudo, algo interessante para você levar para a pessoa. Mas vamos supor se eu tivesse algo que fosse constatado, que fosse interessante, que fosse bacana. Como é que eu ia ter um acesso para chegar até ele? A forma hoje que eu acho mais próxima, usando salto, seria o quê? Primeiro, eu tenho uma amiga minha que ela mora, né? Ela mora ela é da Bolívia e ela é responsável pelas formações do Robert Kiyosaki. Então, o que acontece? Eu ia chegar nela, ia conversar com ela, e como ela tem contato com o Robert Kiyosaki escreveu um livro junto com o Donald Trump. Então, olha para você ver. Então, a gente está falando de 3 saltos para chegar lá. Então, é mais ou menos isso que funciona a rede de relacionamento, beleza? E aí, entra naquele próximo passo, que é o quê? Hamilton, até aqui eu entendi, eu consegui ver uma visão clara de onde eu quero chegar, dos números que eu vou colocar para as coisas acontecerem, e aqui eu tenho outra coisa que eu acho fantástico, que é o quê? É a questão de valor. Como eu estou vendendo esse negócio? Porque, como eu estou vendendo esse negócio, ele vai dizer exatamente se vira um objeto de desejo ou só mais um produto. E aqui eu coloquei um exemplo, né? Quando saiu o Galaxy S24 Ultra, que ele estava no preço de 8.999, e aqui era o iPhone, estava aqui, eu acho que era o 15, né? Eu acho que era o 15 aqui. E os dois estavam batendo de frente. Só que olha a diferença. Gente, o Samsung, o hardware dele é bem superior ao iPhone. Isso é nítido. A câmera é melhor, o processador é melhor, a quantidade de memória é melhor. E aí eu te falo, mas se eu perguntar para vocês qual que você escolhe, muitas pessoas vão falar, eu prefiro o iPhone. Por quê? Porque o iPhone ele conseguiu vender um status. Por mais que ele seja inferior, as pessoas vão escolher o iPhone. E aí não é só o iPhone, eu começo a colocar também, peraí, vamos colocar aqui um ovo de codorna. Você sabia que a quantidade de nutrientes do ovo de codorna, do pente de ovo de codorna, é a mesma coisa do caviar? Só que o caviar ele custa R$ 4.999 e o ovinho de codorna R$ 5,49. E aí eu te falo, mas o que você prefere? Então é exatamente pensando nessa questão do objeto de desejo que você tem que tomar cuidado como você vai apresentar o projeto. Eu apresento esse projeto como uma coisa normal, como um ovo de codorna, ou eu apresento ele como um caviar? Eu apresento ele como um Samsung, que é top, mas eu vou apresentar ele como se fosse um iPhone, que vai gerar um objeto de desejo, que é para poucas pessoas. Então, quando eu passo a entender isso, eu começo a pegar os meus primeiros passos. E os primeiros passos para esse negócio, eu peguei até uma frase do Steve Jobs. E o Steve Jobs, ele fala algo que é fantástico. Ele falava o seguinte, que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. Então, as pessoas conhecem autoconhecedores? Não. É a obrigação de você ir lá e mostrar para elas. E se você vai mostrar para elas, antes de mostrar, eu tenho que desenvolver em mim 4 crenças. E quais são essas crenças? A primeira crença é sobre o produto. Então, a primeira crença, eu falo sobre o produto. Qual que é o nosso produto? A gente vai ter treinamento de produto. A gente vai falar sobre os produtos. Eu estou falando aqui sempre, eu estou mostrando, eu achei hoje fantástico. Ezequiel fez um vídeo hoje, pessoal, que de 6 entradas que ele fez, ele acertou as 6, utilizando a nossa plataforma. Que eles têm a senha. Ele ficou maluco. Ele falou, cara, que fantástico, deu feedback. Então, realmente funciona. Então, a pessoa, ele passa a ter uma crença. Mas aí não é só eles, a gente tem também o pessoal que está utilizando o robô dentro da própria conta do Forex dela.
Então, tá lá, na conta delas, não tem acesso ao dinheiro delas. A operação está abrindo e abre de forma igual. Quando ela abre uma operação, ela abre em todas as contas. E a pessoa está visualizando o produto. Se ela visualiza o produto, a crença aumenta. Se a pessoa visualiza hoje, né, a gente colocou aqui no modo turbo aqui, que o negócio gerou um lucro gigantesco. A pessoa ficou louca, falando, o que que é isso? Por quê? Porque a gente coloca, mas não é todo. A gente tem que lembrar que o capital está dividido em 3 setores. E aonde que um ganha muito, o outro às vezes ganha um pouco menos, né? Porque a gente nunca coloca tudo no risco. Então a gente faz uma gerência. Se esse ganha mais, esse ganha menos. Então a gente vai fazendo a gestão para que o negócio ele não tenha um risco, né? Tudo tem risco na vida. Mas a gente tem que fazer de forma que a gente não vai ter dor de cabeça, que as pessoas elas entram para o negócio, às vezes nem é para aprender. Grande parte das pessoas está aqui por causa do dinheiro. E para mudar a mentalidade dessas pessoas vai demorar um tempo. Ela só vai aprender isso com o tempo. E outras não vão aprender. Então eu já entreguei, né? Já coloquei ali para Deus que muitas pessoas não vão mudar a mentalidade e não é o meu papel, né? Não é minha obrigação mudar a cabeça de ninguém. Mas as pessoas que eu consegui, de alguma forma, tentar fazer com que elas saiam melhores do que ela entrou, dentro da Outcoin Search, que ela consiga ser empresária, que ela consiga criar seus próprios negócios, que esse é o meu papel. E aí a ideia nossa do produto é esse. E o segundo é a questão da empresa. Eu tenho que confiar quem que é essa empresa. Essa empresa ela foi criada de que forma? Quem que é as pessoas que estão envolvidas nela? Será que eu posso confiar? Se eu não posso confiar, quando acontece alguma coisa, acontece algum problema, como eu me sinto? Eu me sinto tranquilo, beleza, a empresa vai resolver, ou eu vou começar a mandar um monte de mensagem e encher o saco da empresa? Eu levo essa empresa, pessoal, como se fosse uma empresa de negócio, como um produto, como um processo, e as coisas, existe um processo para acontecer. Eu não favoreço ninguém. A empresa tem que ser feita dessa forma. E a outra coisa é a questão do mercado. Quando eu entendo o produto, quando eu entendo a empresa, quando eu entendo o mercado, eu começo a perceber que realmente dá para ser feito. Então, o que me motivou estar à frente da Altcoin Surge é exatamente a questão do mercado, de provar para as pessoas que é possível. Porque muitas pessoas falam que é impossível existir uma empresa de marketing e relacionamento voltada para investimento, para o digital. Fala que tudo que é criado é pirâmide. E eu estou aqui para provar que a gente vai desenvolver algo gigantesco e a gente vai provar para o mundo que dá para ser feito. Que não é balela, que não é história. E como eu estou provando isso? Com o produto, eu estou entregando um robô rodando na conta das pessoas, eu estou entregando plataforma, eu estou entregando várias tecnologias e mostrar para vocês. Se isso acontece na conta das pessoas, é possível fazer algo sério e algo verdadeiro. E o quarto passo é a questão que é você. Você é a pessoa mais importante, a única pessoa que pode te parar. Nada que eu fale vai mudar a forma que você pensa. Por quê? Porque você já tem as suas crenças do passado, você já tem as suas dores do passado, que aquilo às vezes te motiva ou te trava, faz com que você não tenha sucesso. E a nossa ideia dos treinamentos de desenvolvimento pessoal é trabalhar essa parte do você, para que você possa sentir capaz. A partir do momento que eu me sinto capaz, eu consigo romper as barreiras. E se eu tenho minhas 4 crenças fortalecedoras, eu acredito nisso, eu tenho certeza que esse é o melhor negócio, e aí eu começo a trabalhar. Como eu vou trabalhar? Criando minha lista. Eu falei das 7 pessoas. Aquelas 7 pessoas, só uma dica para que você consiga aquelas 7 pessoas é o quê? Familiares, amigos próximos, trabalho. Gente, eu já tive negócio que eu ligava para um colega meu e falava, meu irmão, vem cá, você está comigo. Milton, mas eu não sei o que é. Você não precisa saber. Vem comigo. No caminho eu te explico. Então, muitas das pessoas eu fazia isso, que era amigo meu, que a gente começou a criar projetos, criou negócios juntos, exatamente na confiança. E a pessoa, ela confiava em mim e a gente ia fazendo as coisas acontecer. Colega de trabalho, redes sociais. Às vezes a pessoa fala, não tenho ninguém para indicar. Então, beleza, vamos pegar suas redes sociais, vamos ver quantos amigos você tem. Dessas pessoas, quantas delas você mantém contato? Quantas pessoas você dá uma curtida ou um comentário? Porque é um exercício a ser feito. Que eu tenho, mas não gosto de curtir nada de ninguém, não gosto de comentar nada de ninguém. Passa a fazer. Porque você passa a ser notado e um dia você pode precisar dessa pessoa.
Agenda telefônica, então é pegar minha agenda telefônica, tá, é mais particular, olho ali e falo, qual dessas pessoas eu posso mandar mensagem e enviar? Colega da faculdade, ou colégio, ou academia. E uma coisa que é muito importante, pessoal, nunca prejudique ninguém. Às vezes você tem um diamante, só que ele tá bruto, e você vira e fala, ih, essa pessoa aqui não vai dar em nada. Essa pessoa aqui não vai ter sucesso nenhum. E às vezes é aquela pessoa que vai ter mais vontade de fazer as coisas. Eu falo que eu já fui colocado nesse lugar onde a pessoa fala, pô, Hamilton, ih, você aí não vai ter sucesso, não. Eu falo que um dia eu vou contar minha história, nem o meu pai confiava e acreditava em mim, gente. Eu lembro quando eu tive o meu primeiro resultado na frente dele, foi uma época de uma formatura que eu estava fazendo uma formação, e eu fui o aluno de destaque, e meu pai não sabia. E ele virou lá para mim antes, eu sabia que eu era aluno de destaque, só que eu não falei com ele. Ele estava lá na formatura, ele virou para mim, porque eu era um aluno, desde quando eu era novinho, eu era meio bagunceiro, quem nunca foi? E aí meu pai virou para mim e falou, tá vendo? Se você estudasse, você era aluno de destaque. E eu, dentro de mim, eu falei, você tá ferrado. Porque na hora que mostrar o meu nome, na hora que falar o meu nome, eu vou te provar que realmente eu estudei para ser e eu sou capaz. Então foi aquela questão, quando falou, Hamilton Gonçalves de Jesus, aluno de destaque, ó, bati no peito e falei, sou eu. E dentro de mim ficou aquela vontade, toma, tá vendo? Só que hoje eu vejo que não tinha necessidade nenhuma para isso. Porque ele era a forma de me motivar que ele queria colocar. Às vezes as pessoas te colocam para baixo querendo te motivar. As pessoas faltam sabedoria, gente. Eu falo que as coisas que acontecem tanto com o nosso pai, tanto com a nossa mãe, às vezes é uma forma de motivar. A forma que eles têm de nos motivar, às vezes, é colocar para baixo. Como eles não sabem nada de psicologia, eles acreditam que aquela é a melhor forma. E não. Então a gente aprende com os erros. Ok? Mas a gente vai explicar isso futuramente no outro treinamento. E aqui a gente vem nas frases. Hamilton, como eu vou começar com essas pessoas? E aqui eu coloquei só um detalhe, pessoal, uma forma. Se eu vou pegar essas pessoas quentes, se eu vou pegar uma lista, eu falo que é interessante a gente fazer uma lista de 100 pessoas, aquelas pessoas que eu mais tenho contato, às vezes entre essas aqui, familiares, amigos, trabalho, redes sociais, agenda telefônica, as pessoas que eu tenho um contato maior, eu pego 100 pessoas, eu faço uma lista, eu tento forçar, qualificar elas para saber quem que eu acredito, né, quais que são as pessoas que eu tenho mais facilidade de mandar uma mensagem, e eu mando uma mensagem parecida com essa. Por que parecida com essa? Porque essa aqui, se você coloca dessa forma, fica robotizado, não é você. Mas você vai usar algo mais ou menos assim, dessa forma. E o que eu falo? Direct Game, existe uma técnica de venda na programação neurolinguística que ela fala que é o quê? É você ser direto. E quando você é direto, tem pessoas que gostam de ir direto e outras comer pela beirada. Desculpa até o termo, viu? Mas tem pessoas que não gostam de falar diretamente do negócio dela. Então, ela automaticamente ela vai falar de forma diferente. Mas aqui eu coloquei algumas sugestões para você. Imagina se eu entro em contato com um colega meu, o Bruno, da vida, eu viro para o Bruno e falo, oi, Bruno, beleza? Cara, acabei de iniciar um negócio próprio em paralelo às atividades que eu tenho hoje, as minhas empresas, e seria ótimo se você pudesse me ajudar. É bem simples, me manda uma mensagem de volta, te passo mais detalhes, obrigado. Geralmente, quando você manda essa mensagem para um amigo, o cara fica curioso e fala, e aí, me fala. E aí, quando ele fala, ele me dá autorização para falar, eu vou lá e começo a conversar, a explicar para ele o negócio. O que acontece que é o maior problema? A pessoa, ela vai lá, cria uma lista de transmissão, ou ela cria um grupo de amigos e começa a mandar mensagem, explicar de ganho, fazendo aquele trem como se fosse uma pirâmide, várias pessoas vai saindo do grupo e a pessoa vai ficando mais frustrada. Não precisa falar, mas eu sei que se você já fez isso, você está pensando, que burrada que eu fiz na minha vida. E realmente você fez uma grande merda. Por quê? Porque ninguém cadastra com dó de você. As pessoas elas vão cadastrar a partir do momento que elas conseguirem perceber que elas vão ter uma vantagem, que algo que você está vendendo é algo bom. Então, nessa forma, eu desperto interesse e aí depois eu converso. Cara, descobri um projeto dessa forma, eu quero aqui pegar os meus amigos próximos para a gente embarcar nessa junto, e aí eu quero te convidar. Você quer fazer parte do meu grupo, da minha equipe? Vamos fazer isso juntos? Já muda tudo. Já fica mais profissional. E aqui eu tenho até outro direct game, que é a pessoa, ela começa a falar mais, que ela vira para a pessoa e fala, cara, estou trabalhando com um produto top no segmento de automação de operação no mercado financeiro, chama de sistema de aprimoramento de operações financeiras e preciso que 10 pessoas provem algum dos meus
produtos e me dê uma opinião. Cara, eu gostaria que você comprasse uma mini cota, provasse por alguns dias e me desse sua opinião sincera. Vai me ajudar bastante, custa R$ 100, R$ 1.000, aí vai, você vai colocar o valor para a pessoa, posso contar com você para ser um dos 10, obrigado. Pronto. Olha como é que fica muito mais profissional você ir direto, né? Você já falar com a pessoa direto. Ou eu posso usar de forma indireta. O indireto, ele não fala que ele é do negócio, ele não fala que o negócio é dele, ele começa a falar que ele está testando, que ele entrou. E aí ele fala dessa forma, cara, estou fazendo parte de um grupo de investidores onde o foco é ajudar pessoas a investirem no mercado financeiro, utilizando o robô de investimento. E estava pensando em convidar 5 amigos para fazer parte do clube e juntos escolhemos o melhor produto para entrar no mercado. Gostaria que você fizesse parte disso, posso contar com você para ser um dos 5? Obrigado. Olha como é que é totalmente diferente. A pessoa, ela coloca como se vocês fossem fazer as opiniões juntos. É como se juntos vamos decidir o que a gente vai trabalhar. Se a gente vai trabalhar no mercado de cripto, se a gente vai trabalhar no mercado de forex, se a gente vai trabalhar na bolsa esportiva, vamos trabalhar no mercado, vamos fazer algo juntos, a empresa ela vai fornecer, a gente vai fornecer treinamento, então isso ajuda demais. Que a pessoa ela já abre a visão para outros negócios, beleza? E aí a gente entra no finalzinho, né? O nosso final aqui é exatamente o quê? Objetivo de vida. Futuramente eu vou trazer para vocês um treinamento chamado Ikigai. Isso eu falo que é um ensinamento japonês, é muito fantástico, porque ele fala exatamente do que você ama fazer. E por muito tempo, pessoal, eu estava lá trabalhando com as minhas empresas, já fiz várias coisas, já tive a oportunidade de fazer negociação fora do Brasil, né? Fiz negociação em Dubai com esmeralda, com ouro, então eu já fiz vários outros tipos de negócios, já conversei com pessoas bilionárias, milionárias, já tive um contato muito grande com várias coisas. Você entrar em qualquer lugar e sair em todos os lugares. Por quê? Eu negociava com um cara que era bilionário, mas eu também negociava com a pessoa que era garimpeira, que estava lá dentro do garimpo. Eu negociava dentro das próprias cooperativas, né, com o presidente da cooperativa lá do Amapá, né, que é o Paraíba, né, no Ceará. Tem o Ceará, que é e o seu Ananias, que era a parte financeira. Então, cara, eu sempre consegui entrar como se fosse um camaleão. Eu sabia conversar com o empresário, que era o tubarão, eu sabia me posicionar como um tubarão na frente dele, e eu também sabia ser doce, calmo, tranquilo, como a pessoa gosta lá dentro do garimpo. Porque também, se você der mole lá, a pessoa ela não quer um empresário. Então, ela nem sabe conversar com o empresário. Então, eu sempre fiz esse meio termo e consegui ter resultado gigante. Mas, mesmo assim, aquilo não era o que eu amava. O que eu sempre amei foi a parte de tecnologia. Por isso que eu falo que a autoconhecer hoje é como se fosse um filho, algo que eu sou apaixonado por fazer. Eu amo automação, eu amo a parte de tecnologia. E isso é interessante, porque quando você ama o que você faz, você vive uma vida agradável. Eu estou aqui, a minha família está toda ali fazendo um churrasco, eu estou aqui conversando com vocês. Por quê? Porque eu amo o que eu estou fazendo. E quando você ama o que você está fazendo, isso vira a sua missão de vida. E quando você tem sua missão de vida, a sua vida ela passa a ter significado. Então, o mundo precisa do que eu estou fazendo. Então, quando eu amo o que eu faço, vira minha missão, eu tenho talento. E esse talento é o quê? É pelo que eu posso ser pago. Eu vou ser pago por isso. A vida vai ser plena, porque eu tenho uma vida agradável, eu tenho uma vida significativa, eu tenho uma vida plena, só que isso vira minha profissão, e a minha profissão é o que eu sou muito bom nisso. Isso vira minha paixão. Então, eu passo a ter uma vida produtiva. E aí, tem até essa frase que eu sempre gosto de falar para as pessoas: se você não está animado para fazer o que você faz, provavelmente você está no lugar errado. Que as pessoas que estão aqui assistindo a live, ela não está feliz, ela não está tranquila, cara, eu estou animada para fazer, você está no lugar errado. E você tem que achar o seu Ikigai. Por quê? Porque eu falo que qualquer coisa na vida, ela dá resultados extraordinários. Qualquer coisa, a pessoa vender ali um chocolate, no final, ela consegue ter resultados financeiros gigantes. Por quê? Ela começa a vender, depois ela contrata pessoas, ela coloca pessoas para vender para ela vai coordenando, ela vai testando a forma melhor de vender e ela consegue escalar e ter resultados extraordinários. Então, quando a gente coloca um objetivo de vida, é exatamente a gente pegar dessa forma que a gente está fazendo. E aí a gente finaliza o nosso treinamento, né? Então, a minha ideia, eu coloquei para finalizar exatamente 1 hora, né? Então, a gente está aí exatamente em 1 hora. E a ideia nossa, pessoal, é exatamente mostrar isso para vocês.
é fazer com que vocês tenham uma visão clara do que pode ser feito, né? Então, como é que eu consigo fazer esse negócio? Como é que eu vou seguir esse caminho? Então, a partir do momento que eu começar a visualizar dessa forma, se eu começar a utilizar as estratégias certas, eu consigo ter resultados extraordinários, ok? O pessoal levantou a mão aí, Marcelo, né? Libera ele, Edson. Vamos liberar aqui esse pessoal. Eu vou ficar só 5 minutinhos e a gente já vai embora ali, porque o pessoal está no churrasco. Eu posso até abrir a câmera ali e mostrar para vocês. Eu estou aqui e o pessoal está lá, curtindo aí. Edson, acho que eu consigo liberar o povo, né? Deixa eu ver. Eu liberei o microfone aí para todos, né? Então, vai lá, o pessoal quiser perguntar, falar alguma coisa, pode Marcelo falar aí. Tibes primeiro, depois o Wilson Moreno, que é o Wilson lá do outro país, lá de Cabo Verde. Então, Marcelo, abre seu microfone, por gentileza. Liberar a mensagem aqui também, que o pessoal quiser perguntar, manda enviar mensagem, tá aí. Que às vezes pode ser que o microfone não está conseguindo ser liberado. Deixa eu liberar aqui o Eu microfone. já liberei a mensagem. Ah, já? Se alguém tem alguma coisa para perguntar, para falar, pode abrir o microfone. O microfone está fechado, Edson. O pessoal mandando mensagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui para vocês. Ativar o microfone. Beleza. Liberei para vocês aqui. Maravilha, maravilha. A Edson quer matar a gente de ansiedade, Edson. Pelo amor de Deus, Edson. Ai, Jesus. Mas é assim mesmo, gente. Tecnologia é isso mesmo, tá? A gente entende. Eu já trabalhei, como eu falei, já falei uma vez para o Hamilton, para o Edson, numa conferência que nós estávamos de líderes, que eu já fiz conferências, né? Eu estava falando para o Edson hoje, né? Que eu vou iniciar um trabalho amanhã, Milton, tá? Mas posso compartilhar minha tela aqui para mostrar um pouquinho do meu resultado Pode? nesses. Acho que tem. Comecei. Ah, tá sem poder compartilhar, viu, o Edson? Só pode compartilhar vocês aí. Eu quero justamente. Até agora eu estou assim, ó. Ainda está sem poder compartilhar, viu? Eu quero justamente mostrar para vocês sobre o que o Hamilton falou, né? Então, eu já consegui um resultado que o Hamilton estava dizendo, né? Deixa eu compartilhar aqui agora, e compartilhando fica melhor, né? Tá aqui, ó. Eu tenho 13 cadastrados no meu primeiro nível, tá? Deixa eu fazer o possível para não mostrar o nome, pronto. Desses 13 cadastrados, 2.600, né? Ou seja, algumas pessoas aqui com 100, outras com 1.000, tá? E o que eu quero dizer com isto? Que eu já tenho, além dos 7, Hamilton. Para mim, falar com eles é agora, vamos fazer o negócio, gente? Vamos trabalhar? Vamos correr atrás? Você já está ativo. E aí, o que precisa mais? Eu só tenho uma coisa que está me pegando muito aqui, que está me deixando meio assim, não sei como eu posso achar a palavra, porque eu preciso trabalhar, né? E eu encontrei um emprego para mim começar a trabalhar das 15 às 21h30, às 21h20. Vou começar a home office amanhã, o treinamento, né? E eu preciso desse trabalho porque pago aluguel, né? A esposa também trabalha, a esposa ficou aí. Eu estava como assessor de vereador, fiz um trabalho para ele aqui que consegui mais ou menos uns 165 pessoas para poder dar um voto a ele. Eu falo que eu consegui porque assim, ó, eu chegava para a pessoa e dizia assim, ó, posso colocar você na minha lista? Se a pessoa dissesse não, eu tinha a absoluta certeza que essa pessoa não iria votar.
Mas, se ela dissesse sim, pelo menos 50% de chance de que ela pode votar, né? Conseguimos 600 votos, ele perdeu por 47 votos, né? Para um outro candidato, e com isso eu acabei perdendo um emprego que daria para me fazer de boa aqui, né? Os negócios, né? Mas falo isso com uma dor no coração. Vou começar esse trabalho amanhã porque preciso. Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, luz, gás. E quem estava fazendo isso por esses dias, né? Esses primeiros 3 meses, era a esposa, né? Tudo no apertado, mas ela que estava aqui fazendo, né? Mas com certeza vou aproveitar o horário da manhã para que possa fazer com que esse treinamento que tu deu hoje, que eu coloquei inclusive lá no grupo, enviei para algumas pessoas, que esse treinamento ele teria que ser cobrado pelo menos por R$ 2.000, no mínimo. R$ 2.000. É o mínimo que se teria que cobrar. E nós estamos tendo ele de graça. Então, um treinamento como esse aqui é surreal, é algo que faz com que a gente realmente venha a nos lembrar do que é o marketing multinível raiz, daquilo que nós precisávamos para poder fazer com que as coisas venham andar realmente. Então, eu quero agradecer aí a oportunidade do Ezequiel, a oportunidade do Hamilton, e com certeza, Hamilton, posso não ser um Edson da vida, eu posso não ser o Ezequiel da vida, mas eu vou me destacar aqui na Altcoin, ok? Mesmo com todas as barreiras que estão surgindo, eu vou me destacar na Altcoin, valeu? Era só isso, muito obrigado. Parabéns aí. Obrigado, Marcelão. O Wilson Moreno, meu nobre amigo, cadastrou hoje. Já está aí ativo. Boa noite a todos. Boa noite ao Hamilton. Grande trabalho, sim, senhora. Boa noite ao Edson. Boa noite ao senhor Ivan. Um grande apoio. Yeah. Boa noite ao Eduardo. Se estiver presente, acredito que sim. Também deu um grande apoio. E a razão ao qual que eu estou a dizer boa noite a essas 3 pessoas, o senhor, a começar o Edvan e o Eduardo, e para terminar o senhor Edson, ajudaram a concluir, a fazer parte desta grande família hoje, não é? Não sei o que está acontecendo. Ok. E então, assim, indo diretamente ao assunto, Hamilton, o que você falou, gostei imenso, e fiquei impressionado. Só que há um pequeno pormenor que eu quero falar com você, em relação ao povo. Assim, eu sou de Cabo Verde, como já tinha dito, não é? Só que eu neste momento estou no Reino Unido. Só que é o seguinte, eu para angariar povo aqui, tem que ser o que nós falamos ontem, inclusive você disse que ia resolver esse assunto, que é o USDT. Por que que eu digo isso? Porque se eu vou falar com o povo aqui em relação ao real, não vai dar certo. Vai ser confuso, eles vão aceitar, e então, a partir do momento que eu falo com as pessoas do USDT, já muda tudo, e aí as pessoas aceitam. Wilson, deixa eu até acalmar o seu coração. Eu preciso finalizar algumas coisas no sistema que está como prioridade. Depois que a gente alterou o sistema de pagamento, eu tive alguns erros no sistema que eu preciso regularizar. Então, a gente está até com pendência para resolver isso. Então, essa é a minha prioridade 1. Assim que eu finalizar, o meu próximo objetivo é implantar o SDT. O SDT ele é a segunda coisa a ser resolvida, né? Então, pode ficar tranquilo, a gente está com interesse, sim, de fazer a questão da empresa ela ser internacional, e a gente tem, eu falo, não somente a empresa, mas ontem eu estava conversando lá com um dos diretores da One Royal, que é a corretora, e eles estão com interesse muito grande de fazer evento com a gente de lançamento. Então, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, a gente consegue criar uma grande organização, onde que a gente tem uma empresa de corretora, né, com 19 anos de mercado, para estar junto.
Então, a gente começa a mostrar que não é qualquer empresa que consegue fazer isso. Então, a gente vai levar eles aí com vocês. E pode ser que a gente faça no seu país também. Pode ficar tranquilo. É o meu interesse fazer com que a empresa ela saia da parte de real e a gente consiga alcançar vários países. Beleza? Então, nesse aspecto, Hamilton, o que você diz em relação a eu angariar as pessoas? Devo manter calado à espera até que você conseguir o ISPT ou falo a partir de agora? Eu acho que você pode comentar com o pessoal, né? Então, falar com eles, como a rede vai ser pequena, entre aspas, no início, até a gente ajustar. Mas pode falar, pode testar, depois eu acho que é interessante você colocar o robô na sua conta, você mesmo testar, porque a partir do momento que você tiver o robô rodando na sua conta, muda tudo. Né? Porque você vai ter um produto que é na sua conta, você vai lá, que não tem nada, não tem vínculo nenhum com a Altcoin Surge, e eu acho que facilita muito, né? Porque você vai mostrar a tecnologia, ó, cara, a tecnologia é essa, o capital está rodando aqui, em breve vai estar liberando os cadastros. Porque a ideia que eu tenho, quando tirar o Pix, eu vou mudar em questão de pacote. Né? Mas eu acho que, assim, eu acho que o treinamento hoje, eu acho que a gente nem pode falar muito em relação a isso, porque a gente tem que focar na parte do treinamento. Na segunda-feira que vem, a gente fala mais da empresa, porque aí fica muito mais prático a gente dividir os assuntos, porque senão a gente tem muita coisa para conversar e o tempo passa... Acaba misturando. Exatamente. A gente acaba que a gente vai cortando as coisas. Mas eu já até comentei com o Edson, eu estou para criar um grupo no Telegram, onde a gente vai colocar todas as pessoas cadastradas, que a gente vai disparar todas as mensagens. Sempre que tiver alguma coisa, a gente dispara lá, que é como se fosse um meio de comunicação, para facilitar as coisas. Então, a gente vai passando as atualizações, o que está acontecendo. Isso aí vai ter um oficial da empresa, pode ficar tranquilo. Não, tá jóia. Tanto que uma coisa que eu quero dizer é assim, eu quero representar a empresa ao alto nível, não só aqui no Reino Unido, como em Cabo Verde. Quero fazer mesmo isso. E quero fazer isso com toda a paixão, com toda a energia que eu tenho. E a razão que me leva a falar assim, porque eu acredito muito naquilo que você fala, e sinto uma energia enorme. Então, por essa razão, quero fazer parte dessa família. Não, sim. E o meu interesse eu quero resolver. Eu quero fazer com que as coisas fiquem fáceis, tanto para você, tanto para a Isabel, quanto outras pessoas que estão fora do Brasil. Só que eu preciso resolver primeiro as pessoas que estão aqui do Brasil que acreditaram, eu preciso resolver algumas pendências que eu tenho no sistema para que eu possa migrar para a forma internacional. E a gente vai migrar, isso é fato. Não, tá ótimo. Tá bom. Obrigado. O Hamilton vai ter que sair, né? Então, vamos abrir para 3 perguntas, mas vamos ser sucinto ao treinamento de hoje, tá bom? Uma pergunta rápida internacional, por favor. Oi? Uma pergunta rápida internacional de alguém que está no México. Só um pouquinho, Samuel. Rapidinho. Não, só um minutinho, porque tem o Carlos que ergueu a mão primeiro. Vamos respeitar só, você é o terceiro. Vai ser só vocês 3, tá bom? E aí a gente respeita só quem ergueu a mão. O importante Carlos Edésio de Oliveira, por gentileza. Boa noite, Hamilton. Boa noite aí. Obrigado pela oportunidade aí. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu fui convidado ontem pelo seu Adão. Fiquei muito feliz aí pela oportunidade. Realmente eu procuro uma empresa séria que possa realmente trazer confiança. Eu queria apenas perguntar, eu não consegui participar do treinamento, né? Eu gostaria de saber o próximo treinamento, quando seria. E também ele comentou também que seria uma sede própria, que a empresa já tem uma sede própria próximo do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber onde é essa sede. Eu tenho interesse realmente em convidar muitas pessoas e criar aí uma equipe, né, que possa realmente ser ajudada aqui pela própria empresa, pela minha pessoa. Eu trabalho com muitas outras empresas, trabalho com produtos naturais e tenho um ciclo de amigo aqui muito grande. Eu já conheci outras empresas que não foram à frente, então isso é um pouco preocupante. Então, eu gostaria muito de saber realmente aonde está sediada a sede, se tem, para que eu possa aí começar a trabalhar com mais credibilidade, né? Seria só isso. A empresa, né, a gente tem um escritório em Belo Horizonte, eu estou até movendo o pessoal de tecnologia para lá, só que muita gente fica no home office, mas eu vou colocar lá umas 2 pessoas que trabalham em tecnologia lá junto.
Então, lá, a pessoa que ela chegar no escritório, ela vai conseguir ver algumas telas, vai conseguir ver o robô funcionando de forma real, só que a gente está liberando também os robôs de forma gráfica. Então, a pessoa ela vai lá só para falar que foi, né? Porque não tem necessidade, já que é tecnologia. Mas a sede, ela está lá, então existe uma sala que é minha, então a gente já estou ali já há anos. Show de bola, perfeito. Em relação à sala, a partir da semana que vem, eu estarei full time lá. Eu vou estar lá das 9 às 21, tá? Então, 9 horas da manhã, eu vou ficar até 9 da noite, até que acabar aqui a reunião, os treinamentos, aí eu vou embora. Então, vai dar para receber, quem quiser assistir a reunião de lá, né? O Hamilton, ele vai estar um pouco mais presente conosco lá também, né? Como ele vai... Eu tô migrando, porque eu tenho outras empresas, eu tenho outros escritórios, e a minha ideia é ficar focado somente no escritório da Outcoins hoje. Então, eu estou deixando alguns projetos que eu tenho na mão de sócio para ficar voltado 100% lá dentro do escritório. E esses que você fala seria esse endereço em Belo Horizonte, não é isso? Sim, Isabel Bueno, 788. Isabel Bueno, vou anotar aqui, beleza, perfeito. E qual seria o próximo treinamento? Segunda-feira que vem. Toda segunda é treinamento e... segunda apresentação de plano, terça-feira é treinamento. Segunda apresentação de plano, né? Terça treinamento, tá, pessoal? Amanhã à noite mesmo já tem uma apresentação de negócio. É Samuel Lima. Fica à vontade aí, Samuel. Samuel, abre o seu microfone, por gentileza. Alô, desculpa aqui. Bom, estou falando aqui da Cidade do México. Fui convidado por um amigo lá do Tocantins. Já entrei, já fiz o primeiro passo, né? Já também entrei com o pacote mínimo. A minha pergunta vai abrir nos mesmos valores em USDT? Por exemplo, R$100 seria hoje 15 dólares em USDT para o pessoal do exterior? Samuel, como foi falado já, vamos falar sobre o treinamento. Ainda não tem os valores. Sim, né? Mas é só para adiantar aqui, Edson, eu respondo aí. A gente vai ter sim, Samuel, a questão do USDT vai ser o preço, a gente não vai mudar muito, né? Então a gente vai fazer ele 20 dólares, um exemplo, 20 dólares, 50, 100, a gente vai colocar uns valores quebrados aí para ficar mais fácil. Para o México, inclusive, uma das soluções bancárias que eu estou fazendo é para processar pagamento no México. Então, eu acredito que a gente vai conseguir beneficiar, porque lá o nome é diferente, não é Pix, tem um outro nome lá que... SPAY, chama-se SPAY. Exatamente. Eu tenho já essa tecnologia do SPAY, que faz automaticamente a conversão para o Brasil, tanto Brasil para lá, e tanto de lá para cá para o Brasil. Então, a gente consegue... porque existe uma corretora aqui no México chamada... esqueci o nome dela, que ela está no Brasil também. Está no Brasil e está na Argentina. Qual o nome dela? Esqueci o nome dela aqui agora. Tem uma empresa que eu estou prestando tecnologia para ela e como eu vou fazer a processadora de pagamento, eu posso usar para a gente. Então vamos ficar atento aí para a gente poder fazer aqui, porque com a mexicanada aqui, que está muita gente buscando oportunidade. Outra coisa eu sei que não tem a ver com treinamento, o treinamento de hoje a gente, né, eu leio muitos livros de Kiyosaki, de todos os grandes mestres aí do multinível e do marketing de relacionamento. A pergunta quando a coisa ficar muito poderosa, quando os milhões virarem bilhões, a gente tem que ter um cuidado para a coisa não ser bloqueada, como uma outra aí que cresceu muito rápido e a exchange poderosa lá bloqueou e todo mundo perdeu tudo, inclusive... Eu acredito que isso não vai acontecer com a gente, não. Por quê? A gente tem primeiro, eu tenho algumas contas que eu trabalho em questão de banco, processamento de pagamento, então é mais complicado para bloquear as contas, e grande parte do capital, ele está dentro das corretoras, né? Então, ele está com corretora onde que tem lastro, tem toda a documentação, e em breve a ideia nossa é dividir várias contas ali com os próprios clientes, os clientes terem seu próprio capital rodando. Então,
Isso aí não passa na minha cabeça, não. Inclusive, a gente deve alterar essa forma de Pix. Não é legal, eu não gosto, por mais que a gente tenha uma blindagem em relação às contas, já existe um projeto que a gente vai tirar isso e vai colocar uma moeda. Vai inserir uma moeda no exchange. Então, a gente resolveu esse problema de bloqueio. Pode ficar tranquilo. Ok. Então, gente, é só o Nelson Rolim agora, e a gente vai agradecer a todos, desde já. Eu vou agradecer ao Hamilton, tá bom, Hamilton? Boa noite, obrigado aí, porque você está em viagem, né? Está aí curtindo com a família, aproveitando esse momentinho curto que tem para aproveitar a vida, porque nós temos feito você trabalhar incansavelmente para o nosso grupo, para a rede, né? Então, o meu agradecimento. Foi um show novamente, né? Peço perdão a todos pelo inconveniente que aconteceu no início, né? Não esperava, nós nunca tivemos algo assim, mas quando você fala em nome de uma empresa que vai mudar vidas, o inferno, o lado espiritual, gente, é muito forte, ele expande. Então, eu vou agradecer desde já e vou fechar o meu microfone e o Nelson faz a última e você pode fazer as considerações finais aí, Hamilton, para dar o fechamento. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. A minha pergunta é bem simples. Gostaria de saber se vocês têm previsão de quanto tempo, mais ou menos, irá durar esse projeto. Eu prefiro nem responder, viu, Nelson? Essa aí nem eu quero ouvir a resposta. Deixa quieto. Meu Deus do céu. Ai, Nelson, a gente está falando de coisa séria, a gente agradece. Vou lá, então. Um grande abraço para todos. Eu vou curtir com a minha família lá. Abraço, Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Vamos para cima. Alticões surge. Vamos para cima, estamos juntos. Abraço. Hamilton, grande abraço para você. Tchau, tchau. Essa foi para acabar. Meu Deus do céu, né?